Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz vos sejam abundantemente multiplicadas. Nós voltamos aqui à exposição das chamadas bem-aventuranças e eu quero convidá-lo a abrir a Escritura mais uma vez no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, verso 8. Nós vamos expor a chamada sexta bem-aventurança. Abra aí comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, verso de número 8, e acompanhe a leitura dessa porção da Santa Escritura. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nós vamos orar, suplicando a Deus a manifestação da sua graça e poder na exposição da sua santa e bendita palavra. Portanto, feche os seus olhos, curve a sua fronte e vamos orar, pedindo a iluminação do Espírito para a exposição da palavra de Deus. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu bendito e amado Filho, nosso Redentor, nós suplicamos mais uma vez a manifestação da tua graça por meio do aclaramento dos nossos olhos para a compreensão da verdade da tua palavra. Abençoa, pois, a tua igreja, todos aqueles que de posse desse vídeo anelam conhecer e aprender mais de ti. Abençoa também aqueles cujos olhos ainda não foram aclarados, a fim de que, iluminados pelo Espírito, compreendam a verdade da Escritura. Nós te pedimos, Senhor, que nos ajude e nos abençoe, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a enciclopédia livre Wikipédia define o coração como um órgão muscular presente nos humanos e em outros animais que bombeia o sangue através dos vasos sanguíneos do sistema circulatório. O sangue fornece ao corpo oxigênio e nutrientes e ajuda a eliminar resíduos metabólicos. Nos humanos, o coração situa-se na cavidade torácica, entre os pulmões, num espaço denominado de mediastino. Meus queridos, a sexta bem-aventurança é aquilo que nós podemos definir como o centro cirúrgico, onde o médico dos médicos trata o coração dos seus discípulos. Obviamente que no início da exposição desta sexta bem-aventurança, nos vem uma indagação. O que é que a Bíblia ensina acerca do coração? O que é que o Senhor Jesus desejou instruir aos seus discípulos quando afirmou que são felizes os limpos de coração? Nós precisamos de posse desta palavra e, avaliando-a etimologicamente, compreendermos que a sua tradução vem da palavra grega cardia e exprime ao menos dois significados. O primeiro deles é coração como um órgão do corpo do animal, que é o centro da circulação do sangue e por isso foi considerado como o assento da vida física e denota o centro de toda a vida física. O segundo, coração, também aponta para o centro e o lugar da vida espiritual. Podemos dizer a alma, a mente, como fonte e lugar dos pensamentos, das paixões, dos desejos, dos apetites, das afeições, dos propósitos e esforços e da própria compreensão ou entendimento humano. Meus irmãos, para a interpretação desta chamada sexta bem-aventurança, é importante compreendermos que nos interessa o coração aqui como a sede do intelecto humano, podemos dizer o locus das emoções que exprimem na alma e revelam-se no corpo e nas relações. Cristo está ministrando aos seus discípulos acerca da asepsia do coração
E com isso ele faz um contraste entre o exterior e o interior. O teólogo John Stott chama-nos a atenção, comentando esta passagem, acerca do que ele compreende como óbvio. Ele fala, é óbvio que as palavras de coração, como no registro textual, indicam a que espécie de pureza o Senhor Jesus se refere. Ele afirma que a interpretação popular considera a pureza de coração como expressão de pureza interior, a qualidade daqueles que foram purificados da imundície moral em oposição à imundície cerimonial. Ele diz que o Senhor Jesus adotou este tema na sua controvérsia com os fariseus e queixou-se da obsessão deles pelo exterior e pela pureza cerimonial. Daí o registro de Lucas, no capítulo 11 do seu evangelho, verso 39, quando reproduzindo a fala do Senhor Jesus, disse: vós, fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. John Stott, então, afirma que eles eram como sepulcros caiados, que fora se mostravam belos, mas interiormente estavam cheios de hipocrisia e iniquidade. Então a intenção do Senhor Jesus é chamar a atenção dos seus discípulos que não se assemelhassem no comportamento àqueles que tinham uma aparência bela e de santidade, mas cujo coração, o interior, estava corrompido e cheio de pecado. O reformador francês João Calvino, enfatizando a integridade interior e contrastando-a com atitudes externas, afirmou que quando o nosso Senhor Jesus Cristo diz que são bem-aventurados os limpos de coração, ele à primeira vista está expressando uma opinião bastante comum. Se, entretanto, nós considerarmos como os homens normalmente se comportam, como eles se deliciam em sua malícia e em seus caminhos distorcidos e maneiras erradas, admitiremos que Cristo estava certo em lembrar seus discípulos da importância da honestidade e integridade, que são qualidades internas que manifestam-se através de atitudes cujos valores expressam compromisso com o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Então perceba que há um contraponto entre a pureza aparente, estereotipada e apresentada através de uma liturgia ou de um comportamento religioso, e aquilo que o Senhor Jesus exige daqueles que de fato querem se aliar a Ele e viver para a sua glória. O teólogo William Hendrickson põe em relevo os aspectos comparativos entre o homem interior e suas decisões reveladas pelo seu comportamento, quando afirma que não pode haver dúvidas sobre o fato de que a sinceridade aqui, por contrastes com toda a duplicidade humana, seja ela farisaica ou de outra espécie, é pronunciada pelo Senhor Jesus como uma manifestação da sua bênção às pessoas cuja pureza interior se manifesta através de atitudes exteriores. Meus queridos, de fato é isso que o Senhor Jesus estava exigindo dos seus discípulos e exige de mim e de você. Ele quer muito mais um coração puro, um coração santificado, que revele essa pureza, essa santidade através de atos externos, das próprias relações,
do que aquela aparência estereotipada de santidade, desprovida de valores que são inerentes àquilo que ele ensina na sua palavra. Para Matthew Henry, a verdadeira religião consiste na pureza de coração. Ele diz: aqueles que são puros interiormente mostram que estão sob o poder da religião pura e imaculada. Então ele diz: o verdadeiro cristianismo está no coração, na pureza do coração, no lavar o coração da malícia. Meus queridos, nós precisamos erguer para Deus não apenas nossas mãos limpas, mas um coração puro. O coração deve ser de fato puro, em oposição à contaminação de um coração que apenas tem boas intenções, e puro em oposição à contaminação e à corrupção, como o vinho que não é adulterado, como a água que é sem sujeira. O coração deve ser mantido puro quanto às cobiças carnais, quanto a todos os pensamentos e desejos impuros, e quanto às cobiças daquilo que o mundo nos oferece. A chamada cobiça de torpe ganância, ela abrange todas as impurezas da carne e do espírito, tudo quanto que vem do coração e contamina o homem. O coração, meu querido irmão, deve ser purificado pela fé e precisa estar completamente voltado a Deus. Ele deve ser apresentado e preservado para Cristo como uma virgem, e assim o salmista disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Foi o apelo de Davi quando pecou contra o Senhor. Meus queridos irmãos, de fato, as Escrituras destacam a qualidade e a necessidade da pureza do coração. Asaf, no âmago da sua angústia ao contemplar a prosperidade dos maus, no Salmo 73, no verso 1, diz: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, ou seja, para com os de coração puro. Meus queridos, é possível que uma das maiores referências do Antigo Testamento acerca do tema que envolve a pureza do coração esteja registrada lá no Salmo de número 24, que é um salmo messiânico, em uma linguagem poética, através de perguntas que são retóricas. O salmista registrou, você pode abrir a sua Bíblia aí, no Salmo de número 24, a partir do versículo 3 e até o versículo 5, ele disse assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. De fato, meus queridos irmãos, nós percebemos no registro do perfil de caráter religioso do poeta sacro que a pessoa limpa de mãos e pura de coração é aquela que não entrega a sua alma à falsidade, ou seja, a um ídolo. A pessoa limpa de coração é aquela que não jura dolosamente, isto é, em seu relacionamento com Deus e com o homem, essa pessoa está livre de falsidade. Portanto, meus irmãos, como disse o teólogo John Stott, os limpos de coração são os inteiramente sinceros. Toda a sua vida pública e particular é transparente diante de Deus e dos homens. O íntimo do seu coração, incluindo pensamentos e motivações,
é puro, é sem mistura de nada que seja desonesto, dissimulado ou desprezível. A hipocrisia e a fraude lhes são repugnantes e não tem absolutamente nenhuma malícia no seu coração. Se você folhear as Escrituras, você vai perceber, por exemplo, na literatura paulina, o apóstolo Paulo, em carta endereçada a Timóteo, um dos seus companheiros no ministério pastoral, lá na primeira carta, capítulo 1, verso 5, ele disse: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. O mesmo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 22, disse: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Meus queridos, chama-nos a atenção o fato de que a qualidade de ser puro de coração está plugada a um benefício. Volte a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo de número 5, nas chamadas bem-aventuranças, no texto que nós lemos aqui, verso de número 8, e você vai perceber no registro textual que o Senhor Jesus diz que são bem-aventurados, ou seja, felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem, este é o que nós podemos definir como um aditamento que extrapola os limites da existencialidade. Nós precisamos dizer que aqui nós experimentamos de uma felicidade que é temporária e muito limitada. O texto aqui revela uma condição de eternidade com perfeita qualidade de vida, ou seja, os puros de coração, diz a passagem, eles verão a Deus. Meus queridos, a ideia apresentada aqui nesta bem-aventurança, Mateus capítulo 5, verso de número 8, revela que aqueles que já contemplaram a Cristo pela fé, o verão pessoalmente. Meus irmãos, deve-se destacar que somente os limpos de coração verão a Deus, e eles o veem agora com os olhos da fé, e no porvir verão em sua glória, pois só os totalmente sinceros podem suportar a deslumbrante visão em cuja luz as trevas de maneira alguma poderão prevalecer, ou seja, as trevas deverão se desvanecer em uma menor medida aqui e perfeitamente quando contemplarmos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, de fato, Jesus chama a atenção dos seus discípulos que são bem-aventurados ou felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ora, nós iniciamos esta mensagem definindo do ponto de vista clínico a função do coração. Esta bem-aventurança, ela destaca a necessidade de um coração puro. E eu quero concluir esta mensagem destacando o significado da palavra coração na língua original. E no idioma grego, a palavra cásaros possuía vários significados e usos diversos, cada um dos quais adiciona uma matriz à concepção de bem-aventurança que envolve a pureza na vida cristã. Primeiro, em seu sentido original, significava simplesmente limpo, e podia usar-se, por exemplo, em relação à roupa suja, depois de ter sido lavada.
Segundo, essa palavra era utilizada normalmente para designar o trigo que foi separado da palha. Terceiro, aparecia também frequentemente em companhia de outro adjetivo grego, akeratos. Meus queridos, esta palavra pode ser empregada, por exemplo, para designar o vinho ou o leite que não foram adulterados mediante a adição de água ou metal puro, sem mescla de liga alguma. Meus irmãos, o significado de cázaros, portanto, é sem mescla, não adulterado, sem liga. Por isso, então, nós precisamos de compreender que esta bem-aventurança exige uma formidável adaptação àquilo que o Senhor Jesus exige dos seus discípulos. Nós poderíamos traduzir esta bem-aventurança da seguinte forma: bem-aventurado é o homem cujas motivações são sempre íntegras e sem mescla de mal algum, porque este é o homem que verá a Deus. Então eu quero concluir esta bem-aventurança fazendo para você algumas perguntas. E a primeira delas, e que tem implicações na própria passagem, é a seguinte: o seu coração é puro? Ele já foi purificado? Ele já foi santificado por Cristo? De fato, o Senhor Jesus lavou o seu coração com o sangue da sua cruz, com a sua vida derramada naquela cruz? Meus queridos irmãos, se de fato esta resposta ela é positiva, certamente você verá a Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no seu estado de exaltação, na sua glória, assentado à destra do Pai. Se contudo, você ainda não teve o seu coração lavado, se contudo você ainda não teve o seu coração purificado pelo sacrifício perfeito, suficiente e substitutivo do Senhor Jesus, eu quero dizer para você: entregue-se a Ele agora e, arrependido dos seus pecados, clame aos céus por perdão, pois o Senhor Jesus disse que são bem-aventurados, ou seja, felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu quero orar por você, mais uma vez, suplicando a Deus a manifestação da sua graça na sua vida, você que já é cristão, a fim de que você tenha uma vida santificada, uma vida que promova a glória de Deus através da santificação. Mas eu quero orar especialmente por você, eventualmente, que está ouvindo essa mensagem, quem sabe por curiosidade, mas que ainda não havia compreendido qual o significado dessa bem-aventurança e quer agora ter o seu coração lavado, purificado. Eu quero dizer para você: curve-se aí onde você está diante de Deus, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, arrependendo-se dos seus pecados. Feche, pois, os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Meu Senhor, em nome de Jesus, santifica e purifica a tua igreja, para que o testemunho cristão seja relevante, impactante e promova a glória do teu nome. Visita também esta pessoa, cujo coração está maculado e manchado pelo pecado, a fim de que, arrependida de todos os pecados cometidos, clame aos céus pela pureza, pela lavagem, pela regeneração do seu coração. Oferece-lhe, pois, meu Senhor, nesta hora, o perdão que vem através do nosso Senhor Jesus Cristo. No nome dele nós oramos. Amém. Deus, pois, abençoe a sua vida. No nome de Jesus. Amém.